Fala família! Estamos começando mais um episódio do Papo Diferenciado. Queria começar esse episódio agradecendo a todo mundo que tem mandado comentários, que vem dando repercussão muito boa, elogiando a nossa iniciativa de trazer pessoas diferenciadas para a gente conversar nessa pergunta leve, descontraída aqui. E, claro, o intuito de trazer muito conhecimento, muita troca, muita gente com visões diferentes, nichos diferentes e que a gente vem aperfeiçoando e amadurecendo cada dia a nossa conversa, né? E isso está me deixando muito feliz e que a gente está seguindo no caminho certo. E para a gente dar início hoje, eu trouxe uma temática aqui, uma convidada muito, muito interessante, né? Eu gosto de falar que, como eu sou pai, tenho uma criança de 8 anos, eu também venho aprendendo muito com ela e o quanto é importante do ciclo que a gente está, de troca de aprendizado, evoluindo como pai, evoluindo como profissional, e isso está me levando para outros lugares muito interessantes, né? E como é de costume aqui, eu não apresento o nosso convidado, né? Eu já começo apresentando o nosso convidado com a primeira pergunta, né? Então, nossa primeira pergunta vai para ela. Quem é Rita? Fala um pouquinho aí quem é Rita pra gente. Seja bem-vinda aqui ao Papo Diferenciado, minha querida. Rafa, muito obrigada, primeiramente. Eu vou responder essa pergunta, mas obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. A gente se conectou esse ano, né? E está sendo muito legal a nossa troca, toda a sua experiência. Então, eu aprendo muito com você também. Muito obrigada pelo convite. Quem é a Rita? Bom, a Rita é. É uma pergunta que às vezes a gente fala como responder da melhor forma, mas eu vou responder com o que eu sinto aqui. Eu sou mãe de duas crianças, o Eduardo, de 9 anos, e o Gabriel, de 3 anos, e eles são a minha grande inspiração para o que eu faço hoje. Mas a minha construção vem de uma formação de administração de empresas com especialização em finanças. Eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo, sendo que 10 foram em finanças, só que aí veio a Legal. maternidade. E a maternidade dá aquela bagunçada na cabeça da mãe. Eu trabalhava numa área que demandava muito, e eu queria ser mãe também, uma mãe presente. Foi quando eu pedi uma demissão, né, um desligamento da empresa, consegui esse acordo com a empresa, o que foi muito positivo para mim, mas eu não queria parar de trabalhar, afinal de contas, era o que eu sabia fazer, 17 anos já trabalhando, e aí eu fiz uma movimentação para a área de finanças. Então, a Rita é Hum, mãe, administradora, e também planejadora financeira. E depois de muitos atendimentos e ouvindo muitos clientes com as dores que a gente vai falando aqui depois mais para frente, eu criei um projeto que é o projeto de educação financeira infantil, muito inspirado nos meus filhos, que é o Coisa Rica, Finanças desde a Infância. Então essa é a Rita, sou casada, sou mãe, empreendedora e tô nessa diversão, vamos dizer assim, não sei, go- essa Gosto desse montanha olhar, né? russa. Eu gosto muito desse olhar, quando a gente trabalha com o que a gente ama, meio que vira nossa diversão, vira nosso laboratório, né? É, E nosso olho brilha diferente, né? Costumo dizer que o nosso brilho muda. O cliente, ele sente essa energia, o cliente começa a ver a verdade nas nossas palavras, e isso faz com que a gente consiga vender até com mais autenticidade, com mais genuidade, né? Eu gosto muito disso, tá? Rita, então quer dizer que você meio que pediu demissão, mas como é que você entrou nessa questão de partiu para essa educação financeira e ainda para crianças, né? Porque assim, como você estava no mundo corporativo, o real sentido era fazer essa transição, mas para cuidar de adultos, né? E você, não quero adultos, eu quero essa fatia aqui, eu quero criança, eu quero trabalhar com crianças. Fala um pouquinho disso para gente. não começou dessa forma, né? Quando eu fiz a movimentação, foi o que eu comentei, né? Eu não queria ficar parada, mas eu tinha também a utopia de que eu queria equilíbrio. E aí também eu entendi que não existe equilíbrio. Em alguns momentos você vai ser mais presente como mãe, em alguns momentos você vai ser mais presente com o seu negócio. E aí eu também tive que me achar nesse mundo que era tudo muito novo para mim. Mas eu queria continuar trabalhando, esse era o ponto. E como eu tinha já experiência com finanças, apesar de trabalhar com empresas, o técnico ali eu tinha, né, esse conhecimento, e também percebi que eu consegui fazer uma movimentação
de carreira, porque eu tinha essa noção das finanças e como organizar, eu falei, nossa, isso pode ajudar outras pessoas. Se me ajudou numa movimentação de carreira, pode ajudar num projeto de vida, pode também ajudar numa movimentação de carreira de outra pessoa, pode ajudar em N questões. E aí eu fui atrás, será que existe essa profissão de educadora financeira, planejamento financeiro pessoal? Isso há 8 anos atrás, eu diria que era um oceano azul. Eu ainda enxergo como um oceano azul, a gente ainda precisa trabalhar muito a educação financeira no Brasil, mas lá antigamente, planejamento financeiro era basicamente, quando você falava com as pessoas sobre isso, elas entendiam que ou era para pessoas que tinham muito dinheiro e aí precisavam investir, Sim. ou era para pessoas que sabiam de planilha, e como a pessoa era de humanas, ela falava, isso não é para mim também. Então, as pessoas resumiam a isso, planilha e investimento. E aí eu fui entender que é muito mais relacionado a pessoas do que a qualquer outra coisa. E ali Legal. eu fui começando a entender que se eu não enxergasse o ser humano atrás daqueles números, eu não conseguia engajá-lo. Então, eu falei, nossa, eu preciso ampliar minha visão, eu preciso pensar em psicologia das finanças, e aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, sobre comportamento das pessoas com relação ao dinheiro. E, Rafa, o que as pessoas mais me falavam depois da consultoria, então eu comecei com adultos, tá? Só para você entender, nessa movimentação eu atendia Legal. adultos. E aí, o que as pessoas mais me falavam era, Rita, por que que eu não aprendi isso antes? Ou Rita, por que que eu não te conheci há 10 anos atrás? Era sempre esse questionamento. Não era qual planilha eu tenho que usar, qual é o melhor investimento, era assim, por que eu não sabia disso antes? E Tudo aí, isso porque você atrelou muito isso que cuidar de dinheiro era muito mais profundo que só essa questão de guardar dinheiro, né? muito, Legal. exatamente. A gente falava, obviamente, de números, tinha que entrar no tecnês da coisa, mas eu fazia perguntas mais profundas do tipo, quando você era criança, qual que era, o que que você lembra sobre o dinheiro? Como Nossa. era a relação dos seus pais com relação ao dinheiro? O que que você lembra? E ali saía ouro, porque às vezes a pessoa só de me contar a infância dela, ela já entendia por que ela fazia o que fazia com o dinheiro na fase adulta. E essa coisa que você falou, muito, eu acho muito interessante, porque você fez essas perguntas para mim, né? Qual era meu relacionamento com o dinheiro? E como você próprio disse aí, revela muita coisa, né? E eu acho isso muito interessante, né? E quando a gente está indo para uma camada de ar, que a gente vê cada vez as pessoas menos superficial, a galera não está aprofundando com a gente, não está indo para essas camadas de trazer autenticidade, e a galera que vai para esse lugar tem muito mais valor, né? É muito mais valorizado, né? E isso que você falou, eu acho muito importante, né? Esse relacionamento com o dinheiro desde criança. Mas, Exato. Rita, quando é que tu entendeu que tu ia fazer essa transição ali? E ainda mais, tá, eu não quero no com adulto, não. Não, chega com adulto. Que, então, acho que todo mundo fica curioso, né? Que assim, o primeiro degrau foi com adulto, mas realmente o que você fez e você desse teu projeto maravilhoso aí foi focado para a criança. Quando é que foi essa girada de chave para a Rita? Então, aí eu ouvi essas pessoas, uma, duas, 10, era o padrão. Por que que eu não comecei isso antes? Aí, Rafa, isso aqui começou a ecoar na minha cabeça. Eu falei, tem coisa aqui, eu não posso ignorar isso. E na época, meu Legal. filho mais velho, que tinha 9 anos, que tem 9 anos hoje, ele tinha uns 2 anos na época. Aí eu brinco que eu estava lá fazendo as planilhas, entendendo um pouco da infância dos adultos, e meu filho lá, como se nada, né? Com nenhuma preocupação com os boletos, como se todos os boletos estivessem pagos, montando seu leguinho lá de boa. Aí eu olhava para o meu filho, olhava para aqueles adultos, e aí uma ficha caiu. Eu falei, Rita, meu amor, você tem uma baita responsabilidade na mão. Não é só educar um ser humano. Você vai ter que educar financeiramente seu filho, porque hoje eu vejo os adultos numa fase em que eles poderiam estar usufruindo, né, de tudo que eles construíram ao longo da vida, da carreira, apagando incêndio. Eles estão ali apagando incêndio, né, vivendo Sim. o mês praticamente. E aí eu falei assim, eu posso fazer diferente com meu filho, porque eles falam, por que que eu não aprendi isso antes? Porque aí eu falei, uma criança de 2 anos, ela tá assim, ela tem exatamente o que os adultos estão correndo agora, que é o tempo. Eles estão correndo contra o tempo. Essa criança tem
o tempo todo aberto para ela, né? Todo disponível para ela. Então eu não pude ignorar isso. Então, no primeiro momento, eu fiz como um projeto de vida meu, assim, particular. Eu falei, Hum, eu não posso ignorar isso, entendeu? Eu vou ter que começar a ensinar meu filho. Só que eu ajudava adultos, né? Eu não sabia como educar financeiramente uma criança. E, obviamente, eu tive que pensar o que que meu filho gosta. Ele gosta de brincar, ele gosta de pintar, ele é curioso. Então, eu vou ter que tentar trazer a temática dinheiro para essa parte mais lúdica, mais da brincadeira. E aí, legal. assim eu comecei. A gente ia no mercado e eu falava, mostrava as coisas para ele, mostrava que o dinheiro era o que comprava as coisas. Ele me pedia as coisas, eu falava, então vamos ter que escolher entre um ou outro. Tudo de uma forma leve, né? Tirando aquele peso do dinheiro. E ali ele foi aprendendo alguns conceitos, algumas coisas que, para que servia o dinheiro, o que que era o dinheiro, que não era só um papel ou um plástico preto, né? Porque ele fala, mãe, passa lá o plástico preto. É o cartão de crédito, né? E assim eu comecei. Mas ainda não tinha começado o projeto, tá? Coisa rica. Ali era só eu com meu filho, no meu universo particular. É, Legal. O bom é que você teve o laboratório em casa, né? Você começou a fazer atividades com o teu filho, né? E eu acho que isso até torna um processo muito mais diferente, porque você tem dados, você tem números, você tem prática, você viu o que aconteceu, né? E isso é exato. muito legal. Gosto, gosto. Pois, então, continua falando. E aí, Rafa, o que aconteceu? Meu filho foi crescendo e eu fui adaptando. Eu procurava coisas no mercado, eu não achava ferramentas específicas de educação financeira para criança. Eu fui adaptando. Eu fazia no PowerPoint, acho que na época nem tinha tanto Canva ainda como é hoje, então eu ia lá no PowerPoint, fazia uns desenhinhos, imprimia para ele para explicar alguns conceitos e assim eu fui. Sem muito recurso, mas fui ajustando e adaptando conforme a idade, porque aí eu também fui percebendo que conforme ele ia crescendo, eu podia aumentar um pouquinho essa régua, de não só ficar nas brincadeiras, mas ir trazendo algumas experiências. E foi com 5 para 6 anos que ele me pediu um carrinho de Hot Wheels, que custava R$ 16 na época, eu nunca me esqueço disso. E eu falei, Dudu, então é o seguinte, eu vou te dar R$ 4 por semana e eu ia anotando com ele um X, porque o que, que é uma semana para uma criança? Uma semana é daqui 5 minutos, como pode ser daqui uma hora, eles não têm essa noção de tempo. Sim, Então eu trazia de forma muito visual para ele, então, ó, passou uma semana, marca um X, falta agora 3 semanas, e aí eu ia dando a cada semana R$ 4 para ele, até juntar os R$ 16 no mês, e ele foi no mercado, escolheu o carrinho que ele queria, passou no caixa, deu todas as moedas para a moça e segurava aquele carrinho como se fosse a maior conquista do mundo dele, assim. E ali me despertou uma coisa tão assim, uau! Tipo, é muito legal ver meu filho conquistando as coisas, escolhendo, esperando. Eu acho que tem um caminho interessante aí. Mas eu até então fazia muito para mim, né? Porque eu continuava atendendo as famílias, os adultos e tudo mais. E aí, você que é do marketing, eu fui lá e postei nas redes sociais, sem pretensão nenhuma. Depois eu descobri que hoje em dia eu tomo muito cuidado para postá-los, né? Até por uma questão de segurança, mas a 2020, mais ou menos, eu descobri que postar criança e cachorro era o bombava, boom. né? O pessoal gostava. Gostava. E aí eu postei ele comprando o carrinho e Rafa, assim, na época viralizou, sei lá, 500 mil, 250 mil visualizações para quem tinha 1.000 pessoas no Instagram na época. Aquilo deu um boom e as pessoas, como faz isso? Eu quero aprender, eu quero ensinar meu filho. E ali Que eu falei, legal. nossa, as pessoas querem isso, né? Foi onde caiu minha ficha. É aquilo que você falou, e eu acho que é muito interessante isso, né? Eu acho que começa dentro de casa, né? Essa questão da educação financeira, né? E a gente meio que separa crenças. Eu falo isso porque, para mim, eu tive um relacionamento com dinheiro de criança, que em reunião com você já até a gente acionou esses gatilhos, né? Minha relação com o dinheiro, minha mãe falava que o dinheiro era sujo, né? Era muito sobre aquilo, de não vai lavar a mão, que é isso no pré é sujo. Então eu linkava muito dinheiro à sujeira, algumas não tinha essa questão de economizar, tudo dinheiro que eu ganhava eu gastava, né? Então
talvez não tive nessa brincadeira, tu quer tal brinquedo? Quando tu espera 3 semanas ou 4 semanas. Então, eu nunca tive muito isso de, pelo contrário, eu tive muito de ganhar e gastar, né? Mas isso Sim. que você trouxe para a gente é muito, muito importante, né? Você fala muito também, Rita, que você tem uma frase que você fala bastante, ela me marca muito, né? Que você fala assim, a educação financeira não começa na mesada. Então, onde ela começa de verdade? Ela começa na conversa, ela começa na rotina, no dia a dia, ela começa na escuta da mãe com o filho, do que ele quer, por que ele deseja aquilo. A gente está numa era que as crianças têm muita informação, né? Eles recebem muita informação. Tem até um estudo que fala que uma criança de 7 anos já recebeu mais informações do que um idoso de 80, né? Então, assim, a gente esperava. Bom, eu sou da época, Rafa, acho que você também, que a gente esperava o desenho animado às 5 horas da tarde passar. E aí você sentava e assistia lá por meia hora, porque depois ia vir outro programa. A criança, ela senta na frente de um Netflix e às vezes ela mesma tem dificuldade de escolher o que ela quer e acaba escolhendo mesmo, porque, enfim, ela não sabe Verdade. o que. Então, num mundo de abundância, basta um clique para ter acesso às coisas, é cada vez mais importante a gente trabalhar essas emoções com as crianças, do que por que ela quer, por que ela deseja, será que ela realmente quer aquilo, ou ela quer pertencer a um grupo, ou ela quer fazer parte, ela quer porque o amigo tem. Então, se você se abre para conversar com seu filho e com a sua filha, para entender esses desejos e como você conduz esses desejos para que ela conquiste aquilo, se realmente for algo que ela queira, você está trabalhando um repertório emocional que, na minha opinião, vai fazer muita diferença lá na frente, quando a gente for adulto, e cada vez mais as coisas vão estar muito de fácil acesso, como você tomar boas decisões para aquilo que você realmente quer, né? Então, por isso que eu acredito que dar o dinheiro não é educar financeiramente, porque o dinheiro é só uma ferramenta. Se a criança ela está preparada emocionalmente para receber aquela ferramenta e usar da melhor forma, aí eu entendo que é educação financeira. Do contrário, é só um pedaço de papel ou só um pedaço de plástico, é só uma ferramenta. Legal. Então, assim, até você falando isso, me gera uma pergunta assim: qual é o mais comum que as famílias cometem tentando ensinar educação financeira para os filhos? Geralmente eu dou o dinheiro e aí ele usa do jeito que ele se gastar, gastou, se guardar, guardou, sem muita orientação. Ou tendo limites, né, sendo rígidas nos limites e não explicando os porquês daquilo e não dando alternativas. Eu acho que são os extremos, sabe? Assim, eu não vou ficar falando não, então eu vou dar um dinheiro ali para a criança gerenciar as vontades dela, mas também sem muito direcionamento, e aí a criança fica perdida. O que que é isso aqui? É para guardar? É para gastar? É para queimar? É para fazer aviãozinho e jogar no amigo? O que que eu faço com isso? Da mesma forma que o não sem direcionamento é só uma punição, é só um castigo, é só uma limitação. Mas o que que então a gente pode fazer com. Eu acho que o pedido de uma criança ela pode abrir tantas possibilidades, se a gente estiver aberto a isso, a gente tem que querer conversar com a criança. E aí foi o que eu falei: por que você quer isso? O que te motivou? Será que você não tem algo parecido em casa que já supriria isso? Ou como podemos conquistar isso juntos? Então, você abre a oportunidade de conversas para a criança conquistar, para a criança buscar, e não simplesmente ou não, ou simplesmente dar. Ah, legal. Rita, tem família que evita falar de dinheiro com os filhos. Isso Sim. protege ou atrapalha mais, na sua visão? Na minha visão, atrapalha. Só que a gente precisa também entender por que que essas famílias não querem falar sobre dinheiro. É um tabu. Falar de dinheiro é um tema que é um tabu nas famílias brasileiras. Tem pesquisas que mostram isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender por que falar de dinheiro parece ser proibido dentro de casa. Eu acho que precisa entender um pouquinho disso. E aí, acho que é o resgate de entender quais são as suas referências, o que que você aprendeu sobre dinheiro, porque muitas vezes essas famílias elas precisam desconstruir o que elas aprenderam para conseguir ensinar coisas novas para os seus filhos, né?
Por isso que eu falo, eu dou um workshop, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o feedback que eu tenho é, nossa, eu percebi que eu preciso mudar a minha visão sobre o dinheiro antes de qualquer coisa. Sim. Porque a gente, no final do dia, de novo, a mesada é uma ferramenta, mas quem que vai facilitar isso? São os pais. Quem vai orientar? São os pais. Então, se os pais também acham que dinheiro é uma coisa proibida de se falar, por consequência, a criança vai crescer entendendo que isso é um assunto que não pode, só quando for adulto. E aí, quando for adulto, não teve nenhum repertório trabalhado para usar o dinheiro, como é que ele vai usar isso? Vai usar da forma que ele achar e entender que tem que usar. E não necessariamente vai ser da melhor forma. Que eu já acho que começa errado, né, Rita? Eu acho que nossa base na escola já também devia ter uma matéria sobre financeiro, sobre esse relacionamento com o dinheiro desde pequeno, né? Eu acho que a nossa educação ela ainda falha muito. Eu acho que ela está arcaica, né? Ela não atualizou de acordo com o mundo vem se atualizando. Eu acho que a educação ela passa por essa dificuldade. E aí até serve de alerta aqui para a gente que trabalha com educação, né? Por favor, olhem para isso. Eu acho que vocês precisam mudar todo esse sistema, reavaliar realmente o sistema, né? Mas, Rita, Concordo. o teu produto, e você também tem um movimento muito lindo, né, que se chama Família Rica. O que Isso. significa uma família rica para você? Uma família rica é, ela é uma família que ela tem uma mentalidade diferente sobre o dinheiro. E isso não quer dizer o dinheiro em si. Então, eu Sim, vou tentar explicar de outra forma aqui para você. Como. É um conjunto, sabe, Rafa? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de, antes de dar a mesada, você conversa, você traz esse repertório. Então, família rica é a construção de um ambiente onde essa família ela trata o dinheiro como mais um tema dentro de casa, como tantos outros temas que elas precisam tratar. E isso flui naturalmente, porque é um facilitador, ele está ali para ajudar, ele está ali para resolver as questões, ele está ali para realizar. Então, se a família ela usa o dinheiro como uma troca, como um facilitador para as questões ali da família, para mim essa é uma família rica, porque ela traz uma. O rica, ele é um acrônimo, né? De uma relação saudável com o dinheiro, a inteligência das emoções com relação ao dinheiro, a consciência do valor das coisas, então o que é necessidade e o que é desejo, e a autonomia que se cria dentro desse ambiente para as tomadas de decisão. Então, eu quero, não quero, faz sentido, eu posso esperar, eu tenho que fazer agora, o que é urgente, o que é necessário. Então, na minha opinião, a família rica é, é algo muito que vai muito além do dinheiro. É como você enxerga o dinheiro e como ele pode ser um facilitador das realizações que aquela família tem como objetivo de vida. Não sei se fica muito legal. subjetivo, mas Não, no final, deu depois para você. ter um. Deu para pegar? Então tá Deu para bom. pegar, né? É sobre construir um relacionamento mais consciente do dinheiro, com essa leveza de vida saudável, com uma coisa mais saudável desse relacionamento de dinheiro, né? Para mim, assim, Exatamente. pelo menos eu vejo você falando, acho que ficou para mim. Mas eu acho que essa temática ela é muito interessante sobre isso. Eu acho que conversar sobre dinheiro, trazer pessoas especialistas para conversar sobre dinheiro, eu acho isso muito importante, porque nosso relacionamento com o dinheiro tem que começar desde o começo. E isso vai nos tornar adultos melhores, empresários melhores, né? E eu não tive muito isso no início, de falar com pessoas sobre dinheiro, né? Depois de adulto que eu vim trazer essa questão um pouquinho mais de consciência, né? Eu acho que teria mudado muita coisa se eu tivesse ali, né? Desde dos meus acessos, tivesse um relacionamento, o básico do básico, feito o pessoal fala, né? Você ganha, você guarda 30% do que você ganha, e isso e aquilo, aquela divisão básica. Se eu soubesse isso desde da minha adolescência, criança, ali eu já teria um outro expertise, né? Então, eu Com acho isso certeza. muito interessante, né? Rita, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Tem várias, cada uma mais que aperta mais que a outra. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um aqui que eu acho bem interessante a gente trazer, né, e você falou um pouco sobre isso, né?
Mas que tipo de conversa sobre dinheiro a família poderia aprender a ter, né? Porque a gente falou muito sobre essa conversa saudável de entender a criança, mas fala um pouquinho mais, aprofunda mais um pouquinho o que, que seria essa conversa sobre o dinheiro e até fala assim, deixa dicas de como a gente começar a puxar essas conversas, esses direcionamentos. Acho muito importante, porque assim, muita gente vai estar vendo esse podcast aqui, essa nossa conversa, e vai falar, tá, mas por onde eu começo? Por onde que eu aciono? E você trouxe muito importante isso, né, dessa conversa com a criança, né? Então fala um Sim, pouquinho disso com a gente aqui. sim. Olha, eu penso em duas frentes, né? Primeiro é com a criança. Então, todo pedido de uma criança é você estar aberto a escutar, a acolher, e você não precisa resolver naquele momento. Então, por exemplo, tenho um exercício que eu dou de sugestão para as mães, que é todo pedido que a criança faz, você responder, eu entendo, eu entendo que você queira isso, realmente é muito legal, valida isso, né? Porque às vezes a gente tem aquela a resposta automática do tipo, mas de novo você pedindo isso, isso aqui é besteira, você já tem 10 desse igual lá em casa, né? A gente vai para esse lugar, né, geralmente. Mas então valida, entende o que que é, porque às vezes ali você vai, eu falo para os pais, aproveita esses momentos, porque no final você cria vínculo e conexão. Ali você pode pegar coisas que não é questão de consumo no final do dia. Às vezes a criança tem uma outra questão ali que ela está querendo te trazer, e você só está enxergando o consumo, só está enxergando o dinheiro, e pode ter muitas outras questões ali. Então, por exemplo, a criança pede uma bolsa, um boneco, um carrinho, e ele já tem vários iguais, valida, fala, vamos pensar juntos sobre isso, de como você pode resolver. Vamos dar uma olhada em casa, de repente você está esquecendo de alguma coisa que seja parecida com isso e que você pode já ter isso em casa. E vamos anotar. Então, falo para ela, tem o cantinho dos desejos da criança, anota e fala, agora vamos por durante a semana, vamos esperar o final de semana, que é mais tranquilo. Hoje a mamãe e o papai tá corrida aqui, mas eu não vou esquecer disso, viu? A gente vai conversar no sábado. Sabe o que pode acontecer? A criança nem querer mais aquilo, foi só o calor da emoção, é só aquela coisa de querer porque está ali no envolvimento, ou a validação de que os meus pais me ouviram, validaram o que eu quero, estão me escutando e estão trazendo alternativas, que não necessariamente é a compra em si, mas é, de repente, uma troca, de repente, a criança conquistar com o dinheiro que ela já tem, ou ela entender que vai ter que esperar por um X tempo até ela ganhar, mas houve um direcionamento e houve uma escuta. Sim. Ali a criança já está entendendo, ela não, porque quando você associa o pedido ao consumo, ela já entende que querer não necessariamente é bom, que dinheiro é difícil, aí vem o dinheiro não dá, nasce em árvore, você acha que meu dinheiro é capim, aí já começam aquelas crenças, né, aquelas verdades únicas e absolutas, que querendo ou não a criança encara aquilo como uma verdade e vai internalizando aquilo. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto são as conversas que as famílias têm de algumas situações da casa. E aqui, só tomar cuidado para não falar de situações financeiras, né? Alguma situação ruim que a família esteja, algum desafio que a pessoa esteja passando, e não colocar isso de uma forma muito negativa ali, pelo menos para a criança ouvir, porque ela também pode absorver aquilo como culpa dela, ou porque ela levou a família a ter aquilo. Então, só tomar um pouco de cuidado com relação Legal. a isso. Mas você pode falar de planos que a família tem. E que os planos da família também envolvem escolhas. Então, por exemplo, estamos pensando em trocar de carro. Você pode conversar com a criança junto. Sabe, filho, filha, a gente está pensando em trocar de carro. E para trocar de carro, a gente vai precisar guardar um pouco mais de dinheiro. E para isso, a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Mostra que, inclusive, não é só ela que tem que fazer escolhas, os adultos fazem escolhas também. E Legal. aí então aquele pedido às vezes para ir num parque de diversões, num show, num jogo de futebol, enfim,
algum evento mais extraordinário, você, ao invés de dizer não, porque o meu dinheiro não é capim, você não sabe o esforço que eu faço aqui para colocar as coisas dentro de casa, é você falar, lembra do projeto carro? Então, a gente está escolhendo agora o projeto carro, então algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Não que a gente não precise sair. Então vamos num parque que não gasta tanto, vamos dar uma volta de bicicleta que não gasta tanto. Alternativas, vai dando alternativas, mas percebe que tira o peso de não posso porque eu não você não dá valor para as coisas? Não, eu não posso porque a gente Sim, está priorizando outra coisa. E aí esse ambiente é interessante. muito mais leve com relação ao dinheiro, entendeu? Eu acho na sua fala muito saudável. Eu acho que vamos quebrar, vamos aproveitar e quebrar até alguns mitos aqui. Eu acho que um dos mitos que eu estava vendo aqui, que muita gente fala, e eu fiz uma pesquisa, que muita gente estava falando o seguinte, né? Muita gente acha que falar com criança sobre dinheiro é coisa de adulto. Isso é um mito ou é muito perigoso? E você É, acha que já falou aí, né? Eu acho que é perigoso, né? é um total mito, na minha opinião. É, por que que é assunto só de adulto? Eu volto à pergunta no sentido assim, tá bom, e quando se tornar adulto, vai saber o que fazer com o dinheiro? Tá certo. É Eu mesmo, acho que né? você falou tanto, eu acho que você bateu tanto na gente já sobre isso, né? Que eu acho que muita gente tem essa crença, né? Eu não vou falar com criança de dinheiro que isso é coisa de adulto, né? E aqui você já está vendo muito isso, que, pelo contrário, sim, fale com a criança sobre dinheiro, explique para a importância, mostre para ela essa troca que acho que todo mundo sai ganhando, né? E ela, principalmente, vai ganhar a longo prazo, né? Então, CH está de alerta, pessoal, aqui que a Rita está trazendo para a gente, né? Eu acho muito importante essa fala dela para que a gente se conscientize e comece a falar de dinheiro. Eu mesmo já estou tomando algumas atitudes e falando com meu filho sobre dinheiro, e eu vejo a evolução dele com muitos ensinamentos que a Rita me passa, né? Que a gente troca, eu participei dos workshops dela, por sinal, Rita, de parabéns pelo seu movimento, eu acho ele muito diferenciado mesmo. A gente tratar as nossas crianças, a gente também aprender junto com elas. Eu acho que quando a gente aprende junto com nossos filhos, eu acho que fica até muito mais prazeroso para a gente ver a evolução dele. Eu, como pai, é que eu agora quero ver meu filho evoluindo. E o melhor de tudo isso, não só ver teu filho evoluindo, é você estar do lado dele na caminhada. Eu acho que isso é o que me toca muito mais do teu projeto, né? Uhum. E trazendo até outra quebra de mito aqui que a gente pode falar. Mesada ajuda ou atrapalha quando existe uma conversa e uma orientação por trás? Bom, mesada só por mesada, nem dá. Eu acho que só atrapalha porque a criança fica perdida. Tem crianças que você dá o dinheiro e ela guarda, porque fala, não, me deu, eu não posso gastar mais com nada. Guarda, guarda, não, eu não posso mexer nesse dinheiro. E tem a criança que dinheiro é vendaval, né? Dinheiro na minha mão é vendaval, gasta tudo. Então, são sinais que os pais eles precisam estar ali observando e falar, poxa, mas por que que você está gastando assim tudo, né? Você sabia que quando, bom, você percebeu, né? Você gastou, acabou. Não vai ter mais. Agora tem que esperar próximo, né, o período que o pai vai definir para dar novamente. E sejam firmes, né? Eu acho que é importante isso também. Ai, coitado, não, tadinho, ele não sabe, né? Não, deixa falhar, deixa errar. A experiência é o maior aprendizado, gente. A gente fica dando, às vezes, palestrinha para os nossos filhos, porque isso, porque aquilo, né? E no final do dia, quando ele gasta todo o dinheiro e não vai ter para comprar um pão de queijo na cantina, ele vai aprender. Eu tenho certeza absoluta. Ele vai Todos pensar nós duas aprendemos, vezes. né? Todos A nós gente aprende. aprendemos. Exatamente. Por que com a criança vai ser diferente, né? Então, eu entendo isso, assim, a mesada funciona desde que tenha um direcionamento, desde que tenha, explicar para a criança, quando você for dar a mesada, você explica, você senta com a criança e fala, olha, papai, a mamãe vai te dar isso aqui como uma ferramenta para você ensinar o que que é dinheiro e como usar o dinheiro, para quando você for adulto e tiver o seu próprio dinheiro, você fazer maravilhas com isso, né? Você ser uma potência. Então a gente precisa aprender agora. Você pode até dar de exemplo. O papai e a mamãe não aprendeu quando era criança, teve que aprender quando foi adulto e foi mais difícil, foi mais trabalhoso. Se a gente já aprende desde criança, vai ser muito mais fácil quando você chegar na vida adulta. Então explica o que você está fazendo, não é simplesmente falar, ó, estou te educando financeiramente para você dar mais valor para as coisas, porque tá difícil aqui em casa, hein?
Então, cuidado com as palavras, mas mesada é uma baita ferramenta, desde que você acompanhe e direcione. Do contrário, na minha opinião, melhor nem dar. Perfeito. Rita, existe alguma idade certa para começar a falar de dinheiro com os filhos? Olha, eu comecei com meu filho com 2, 3 anos, mas obviamente foram conversas só. Se eu desse moeda para ele naquela época, ele não ia entender nada, né. Eh, então, conversar, você pode conversar desde quando é muito pequeno. Conversa, explica, dá exemplos, brinca de mercadinho, é o lúdico, né? Brinca de fazer compra, brinca de profissão. Então, se você é um policial, né? Que aí as crianças vão querer as profissões dela. Então, ó, você sabia que você ganha um dinheirinho para ser o policial? Dá lá o dinheirinho de brincadeira. O que você vai comprar com isso? O meu filho de 3 anos, ele já sabe o que é dinheiro e que serve para comprar as coisas. Legal. Por quê? Claro que é porque eu já ensino mais velho, então o ambiente já ajuda, mas é para mostrar que eles observam tudo que a gente faz. Então eles sabem que a gente vai no lugar e compra as coisas, eles sabem o que que é o dinheiro. Então você pode aproveitar esses momentos para, né, já que a criança está ali, a criança que já pede para você compra isso para mim, ela já entendeu que existe dinheiro e para que serve. Quando a criança fala Legal. compra, ali você já está com a porta escancarada para começar a falar sobre educação financeira com a criança. E, Legal. obviamente, você Rita, vai outra ajustando pergunta. conforme a idade, né? Perfeito. Outro mito, né? Que a gente está acabando os mitos aqui agora. Uhum. E eu vejo muita gente falar assim: dar tudo para a criança é amor? Ou pode virar uma confusão emocional e financeira? Boa pergunta. Na minha opinião, acho que os pais precisam entender por que a necessidade de dar tudo para a criança. Por isso que eu acho que às vezes a transformação é muito dos pais do que da própria criança, né? Qual é a Eita, verdade. necessidade? Qual que é a necessidade de dar tudo? O que que você quer demonstrar aí? Que falta que está tendo que você quer demonstrar com presentes, né? Legal. Então eu sei lá, eu acho que só essa pergunta já é tão abrangente, pode responder tantas coisas. Então, na minha opinião, às vezes a gente oferece as coisas para as crianças e eles nem estão pedindo. Me falaram esses dias, Rita, você acredita que eu perguntei para minha filha se ela não queria fazer o álbum da Copa? Mas por quê? Porque tá todo mundo falando que, poxa, minha filha vai ficar de fora? E a criança nem tinha pedido, nem demonstrou interesse. Então é aquela coisa assim, precisa pertencer, precisa fazer parte, não pode ficar de fora das coisas. Então, na minha opinião, esse querer dar tudo precisa entender o que falta, o adulto está querendo compensar com esse querer dar tudo. Eu acho que para mim foi um tapa aí quando você falou assim, né? Às vezes é muito sobre nós e não sobre eles, né? É a gente. Eu também já errei, eu acho que tudo isso é fruto de erros e acertos que a gente também passa. Eu, como criança, nunca tive um carro elétrico. E eu acho que eu realizei o meu sonho dando para o meu filho o carro elétrico para ele na idade que ele não tinha cuidado, que ele não teve cuidado, que o carro hoje está só o pó. E eu vejo aquilo, eu falo assim, eu falava muito, claro que eu estou num ciclo de aprendizado depois que eu te conheci, a gente começou a falar muito sobre isso, e eu falava, eu me vejo muito nessas falas que você falava. Ah, ele não teve cuidado com o carro elétrico porque acha que dinheiro vai vir fácil e tudo não sei o quê. Mas o que é dinheiro para ele, né? O que é isso para ele? É muito sobre nós, né? Eu acho que esse episódio aqui serve até de reflexão para a gente como pais, né? O que é o dinheiro para a gente? O que a gente deve comentar para ele? O que a gente, aonde é capricho nosso? Aonde é erro nosso? Aonde é falta de conhecimento nosso para a gente partir para uma educação do nosso filho? Por isso que eu acho muito importante, muito lindo o trabalho da Rita. E traz uma pessoa qualificada, traz uma pessoa experiente para realmente eu vou fazer um investimento aqui e eu tenho certeza que eu vou ter uma família rica, né? Como a gente já falou, não é uma família rica, não só no dinheiro, mas na relação com o dinheiro. Isso está sendo muito importante aqui para mim, tá? Isso aí só Legal. deixa até registrado aqui como gratidão, Rita. Melhorei muito, muito em relação com meu filho em relação a Oh, isso, que né? legal. Fico muito Rita, feliz de saber. a Tássia falando aí sobre a hype da Copa agora, né? Vamos falar sobre esse boom da Copa.
o como é importante, de fato, esse boom da Copa, aproveitar isso, né? Você trouxe um caso até interessante aí, a criança não queria, mas foi ofertado para ela, mas e aí, eu acho que a Copa, ela tem tanta coisa ali por trás, nessa troca de figurinhas, nesse relacionamento, que a gente já sentia falta, que na nossa época, a gente realmente pedia, a gente brincava, a gente tinha essa cultura de troca, né? E eu via isso ficar cada dia mais ficando escasso pela internet. Então, fala um pouquinho disso aí, como é uma boa hora para aplicar ou não. Me fala aí como é que é a sua visão em relação a isso da Copa, esse álbum. Bom, eu tenho uma baita experiência aqui com o Dudu. Eu adoro essas experiências de álbum de Copa. Eu tive essa referência da minha infância, olha só como a gente repete os padrões, né? Meu pai colecionava comigo, então foi uma coisa que talvez o Dudu. Eu acho que ele gostaria de qualquer jeito, porque ele gosta muito de futebol e tal, mas a gente inseriu isso dele, olha só. Meu pai deu um álbum para ele da Copa do Brasil, que ele não tinha nem nascido ainda, com todas as figurinhas. Então ele já foi inserido nesse contexto. Até aí, tá tudo certo. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Não é inventar, não é reinventar a roda, é aproveitar o mundinho da criança. Então, se ela gosta muito de videogame, se ela gosta de. É aproveitar o que ela gosta e trazer ensinamentos em cima disso. Né? Não é mudar totalmente a rotina ou mudar totalmente o que a criança faz para ensinar a educação financeira. Pelo contrário, e aí eu aproveito muito o álbum da Copa para muitas coisas. Então, por exemplo, como eu já dou semanada para o Dudu, desde o ano passado, desde novembro do ano passado, o Dudu já está juntando dinheiro, porque ele sabia que ia ter a Copa em maio, e eu falei, junta para você comprar suas figurinhas, comprar o seu álbum, então ele está Legal. desde novembro juntando. Aí chegou um ponto que ele chegou para mim e falou, ô mãe, o dinheiro que você me dá, eu tô achando que vai ser pouco para eu comprar os álbuns de figurinha. Aí a mãe tinha duas. É, gente, o problema é que eles vão criando mais repertório, viu? Fique esperto. Eles vão ficando ligeiro. Só que a mãe é ligeira também. Aí eu tinha duas opções. Ou eu aumentava a mesada dele, né? Ou eu trazia a outra opção que foi a que eu trouxe no final do dia. Não aumentei a mesada dele e falei: o que você pode fazer para fazer mais dinheiro, então, para acelerar esse processo? E aí ele chegou à conclusão de marca-páginas, fazer marca-páginas de livros e vender no condomínio. Ele fez uns 120 reais, R$ 130 vendendo marca-páginas, a mais do que ele já ganhava de semanada. Então ele juntou a semanada, mas o que ele fez com marca-páginas, juntou lá uns 300 e poucos reais e foi comprar lá o álbum de figurinha deles e vários pacotinhos. E agora, obviamente, tem a ajuda do avô, né? Não vamos negar que o avô dá uma colher de chá ali Não para tem como, ele. não tem como, todo mundo não se... Gente, é 900 figurinhas. Eu acho que esse ano a Panini quis faturar o dos 5 anos, porque, gente, 900 figurinhas. Na minha época, era... 500, 600, né? E olha lá, E agora... olhe lá. Eu acho que esse ano aí eles fizeram mais, Jesus. Deu uma sacaneada, né? E aí tem a ajuda do avô e tal, mas ele vai, a gente não fica comprando um monte de pacotinho para ele vai gerenciando o bolinho de repetidas dele, a gente leva assim ele nos postos de troca e ele negocia e ele troca prateada pela de três e assim ele tá indo. Então, assim, na minha visão, é riquíssimo, porque ele juntou dinheiro para comprar, ele tem a questão da espera, expectativa, frustração, porque nem sempre saem as figurinhas que ele quer. Ele troca, ele negocia. Então, assim, para mim, nossa, é uma baita oportunidade. Eu acho que você falou um ponto muito importante aí, né? Esses surtos de emoções que a criançada hoje não tem. Exemplo, a frustração, né? Porque quando eles não querem mais assistir, eles têm um excesso de trocar o desenho. Eles não ficam frustrados porque tem que esperar outro episódio na outra semana que vem, como a gente tinha, né? Como você falou, que a gente tinha que esperar X horário para assistir programas específicos, né? Então, eu acho que a Exatamente. gente se tornou crianças mais pacientes, né? E essa geração de hoje a gente sabe que é tudo muito rápido, muito, né? E Rita, o quanto você vê a importância, né, de falar assim o seguinte, né? Que muita gente fala, a criança ela percebe quando os pais têm culpa, ou têm medo, ou têm ansiedade de falar coisa financeira. Eu lembro que você falou aqui, olha, evita falar sobre crise financeira na frente da criança. Então, assim, mas o quanto a criança realmente ela
assimila que os pais também não falam do dinheiro, tem medo ou não tem conhecimento, o quanto isso pode gerar uma problemática real mesmo para a criança. Na minha visão, a criança ela absorve tudo que está na casa. Você não precisa muitas vezes falar, só dela presenciar, ela já sente a ansiedade, a tensão, a preocupação. Às vezes eu percebo, dando um exemplo, né? Às vezes eu estou no carro, aí, sei lá, dou uma fechada, dou uma freada mais brusca e dou uma respirada um pouco mais fundo, meu filho já pergunta: tá tudo bem? Mamãe, tá tudo bem? Então, assim, eles têm uma percepção de ambiente muito forte. E quando se trata de dinheiro, um dos maiores motivos de separação, de divórcio de casais é dinheiro. Acho que a primeira é traição, a segunda é dinheiro. Então, na minha opinião, pode não estar explícito, mas a criança sente sim a tensão, a ansiedade, aquele ambiente ali que está com relação ao dinheiro. Então, obviamente, assim, não é fácil, né? Às vezes a gente se pega nas emoções ali, com as preocupações de contas ou com algum problema financeiro, mas é aquele cuidado mesmo de para a criança não absorver uma preocupação que ela não precisa ter naquele momento, ela não precisa vivenciar isso agora, ela tem que aprender a valorizar, a entender para que serve o dinheiro, mas tem coisas que ela não tem idade para, nem maturidade para absorver e entender. Então, dentro do possível, se os pais conseguirem, sim, cuidarem desse ambiente, principalmente quando a criança está perto, na minha visão, é super importante. Show de bola, Rita. Inclusive, tem um estudo, Rafa, só para complementar, que eles falam que a criança que tem algum acesso, por exemplo, na escola sobre educação financeira, de alguma forma, ela absorve muito mais na conversa de jantar da família sobre alguma decisão financeira do que no exercício de matemática que teve lá uma questão de decisão de educação financeira, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o ambiente é tudo para a criança em todos os sentidos, seja para o negativo quanto para o positivo. Legal. Rita, e como a gente explica para uma criança a diferença entre querer, preciso e escolha? Legal. Eu acho que é essa questão da conversa, né? É justamente perguntar por que você quer? E esperar a criança responder, porque para ela querer, tem que ter uma razão, um motivo, seja porque o amigo tem, seja porque ela acha bonito, seja porque ela acha legal, seja porque ela não tem vontade, né? Então, acho que só de você dar abertura para a criança responder as suas perguntas, você vai receber isso de alguma forma. E ali você vai entender que se é realmente um desejo, realmente a criança quer, ou se ela quer só porque o amiguinho tem, porque ela quer fazer parte de alguma coisa. Então, todas essas perguntas são muito importantes para você entender, inclusive, o círculo social que essa criança está inserida. Porque Legal. muitas vezes a gente quer prover muitas coisas para aquela criança, só que ela se sente totalmente fora, de repente, daquele círculo social, né? Eu falo muito de escolhas de escolas. A gente quer a melhor escola para o nosso filho, a gente quer com a melhor metodologia, com o melhor ambiente, mas às vezes ter tudo isso tem um preço muito alto, e eu não estou dizendo só mensalidade, não. Eu estou dizendo no círculo social que essa criança vai estar inserida, nas festas que ela vai participar, nas viagens que ela vai ver os amigos fazendo. Então, entender esse querer, esse desejo, essa necessidade, tem que entender o porquê. O pedido vem com. O pedido não necessariamente é o objeto em si, mas alguma coisa que ela quer transmitir com aquilo. Então, Então, estar aberto a essa conversa, acho que é a principal ferramenta, né? Eu acho que chave. É a principal. é a principal ferramenta, né, para essa estratégia, né? Qual Exatamente. atividade, né? Agora vamos pensar em ajudar os pais um pouquinho aqui, né? Qual atividade simples que a família pode começar dentro de casa para ter essa educação financeira daí, dessa infância? O que você daria de conselho para os pais que estão vendo o nosso episódio de hoje? E quais são os três primeiros passos que eles deveriam? Claro que o primeiro você já falou, acho que ficou bem claro aqui, que é essa conversa com a criança. Eu acho que também pode até listar de novo ela para massificar muito sobre isso.
Que fica muito claro para mim, a conversa com a criança, mas para mim, eu acho que o mais importante da conversa com a criança é a gente, primeiro como adulto, entender nosso relacionamento com o dinheiro, o que é isso para a gente transmitir para eles, para a gente também não transmitir crença errada, né? Exato. E isso para mim fica muito nítido aqui, então serve de alerta, mas vou deixar a nossa expert falar sobre isso. Então ajude, o que você diria para os pais começar essa educação financeira dentro de casa? Eu acho que para prática, né, de exercício mesmo, às vezes não tem nada a ver com dinheiro, mas, por exemplo, a criança, ela quer, vamos supor que você está montando, eu dei até esse exemplo esses dias, a criança está montando a lancheira dela, e ela quer, você pode escolher entre banana e maçã, você dá as duas opções, escolhe. A gente às vezes tira a autonomia da criança de escolha, né? A gente, por ser mais rápido, vai lá e já monta uma lancheira, sabe o que a criança gosta e faz. O simples exercício de escolher já traz essa. Ai, putz, a escolha não é querer um, é abrir mão do outro. E às vezes a criança não vivencia isso. Então, o simples fato dela escolher algo já está trazendo um exercício para ela. Você vai num mercado e fala, você pode escolher um item para você. Imagina, mercado, né? Que tem trocentas coisas que eles gostam. Entre o iogurte, a bolacha, o salgadinho, escolhe uma coisa. Hoje eu levo uma coisa para Legal. você. Escolha, ela vai abrir mão de uma coisa para ter outra. Percebe que você nem está falando de mesada ainda aqui com ela? Ou ela fala, mãe, está chegando aniversário. Filho, o que você está querendo aí de aniversário? Vamos listar as coisas que você está afim de ganhar? Lista lá com a criança. Vamos ver qual é o valor dessas coisas? Para a criança já entendendo que cada coisa tem um valor? Ah, então, qual dessas aqui você mais quer? Prioriza, dá elenca, porque senão a criança quer tudo, né? Então, só esses exercícios de escolha, priorizar o que quer, escolher uma coisa dentre várias, né? Como eu já disse, do mercado, são coisas que você não precisa, não está falando de mesada e tá ensinando a criança essas coisas. Ou fala, tá bom, eu vou te dar, só que agora a gente vai ter que esperar X tempo para te dar. Que eu vou juntar o dinheiro para isso. E aí você vai marcando com a criança. Ela nem está usando a mesada ainda, você vai usar o seu próprio dinheiro. Mas você vai falar, ó, passou uma semana, faltam 3. Ah, eu já guardei tanto, viu, para te dar a sua boneca. Ó, mais um X aqui, faltam 2X. Ela ainda não está comprando com o dinheiro dela, mas ela está exercendo a espera, que é muito difícil para uma criança. Legal. Rita, outra pergunta aqui. A gente falou muito sobre mesada, mas também tem um outro aqui que as pessoas falam muito na educação financeira, né? O cofrinho ainda Uhum. ajuda, funciona, né? O cofrinho ainda funciona ou só virou decoração nos quartos mesmo? Olha, eu adoro cofrinho, eu adoro, só que a gente está num grande desafio agora que é o Pix, né? E agora as crianças pedem Pix, né? Sim. Nem sabe ainda o que é direito, mas pede Pix. Então é assim, ó. Para mim, o cofrinho ele é uma excelente ferramenta, de preferência transparente. Se você ainda dá dinheiro físico para a criança, dê num cofrinho transparente. É muito legal, porque a criança vai colocando lá o dinheiro, ela vai vendo o cofrinho enchendo. E quando ela gasta, ela vê o cofrinho ficando vazio. Hum, Então, essa sensação de finitude, né, do dinheiro, a percepção na realidade é muito importante, porque senão a criança acha que o dinheiro é infinito, né? Gasta, quanto mais gasta, mais tem, e não é o caso. Então, eu super sou adepta à ferramenta, ao cofrinho. Mas eu sei que é um desafio grande hoje em dia, principalmente tirar dinheiro, ter o dinheiro em notas. Se você quer aderir à mesada ou à semanada, mas não quer dar dinheiro, nota, quer controlar numa conta digital da criança, enfim, o que eu ainda sugiro é que tenha pelo menos as notinhas falsas lá de papel do banco imobiliário e faça a criança colocar no cofrinho, só para ela materializar, porque uma criança na primeira infância, legal. ela precisa do concreto, ela não tem ainda o abstrato. Pix é muito abstrato, cartão de crédito é muito abstrato. Então, aí vamos supor que a criança gastou lá no Pix. Aí você vai lá no cofrinho dela e tira o equivalente ao que ela gastou, só para ela entender que diminuiu o montante de dinheiro dela. Isso serve para Legal. adulto, Rafa. Adulto que não Serve. tem, adulto que não tem controle com cartão de crédito, uma das sugestões é só passa no débito. Sabe por quê? Porque a dor do pagamento é grande demais.
Ela vê o Não, dinheiro, eu já estou ela pensando vê a. aqui, Jesus, gastando e vendo indo embora, o cara fica, dá logo uma aflição, Jesus. É verdade. Pensa duas vezes antes de gastar. Agora, cartão de crédito? Ah, quando fechar a fatura, a gente olha. Aí, quando olha, tá, fica desesperado, né? Mas, Show de bola. Rita, tem um quadro aqui que eu faço com todo convidado, que é a pergunta cabeluda. A eita, pergunta tá bom. cabeluda ela é a seguinte: é uma história muito engraçada que nossa senhora aconteceu, e uma história que você vivenciou, que é aquela que, meu Deus do céu, isso não está acontecendo comigo. Então, tem duas histórias aí, conta pra gente. Eu vou falar da cabeluda. Ai, Jesus. Da história, assim, essa daí que, assim, eu falei, não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas não tem a ver com atendimento com criança, tá bom? Foi o atendimento com adultos quando eu dava ainda as consultorias. Mas só para você ver as coisas que a gente passa, né? E aí, eu estava no meio do atendimento, aí acho que tava a esposa e o marido, eles têm filhos e tal. E aí a esposa, acho que recebeu alguma mensagem, ela simplesmente falou assim para mim: Rita, preciso sair. E assim, saiu da reunião. E eu fiquei com o marido assim. Aí ele ficou: Rita, eu acho que ela tá passando mal, eu vou ter que fechar. Acabou a reunião, do nada. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, acho que ela passou mal, né? Alguma coisa assim. E no final das contas, ela descobriu alguma coisa lá do marido, algum BO do marido, Rafa. Saiu Eita, no meio, vendo as conversas e vendo os cartões. saiu no meio da reunião. Assim, depois acabou que eles não deram continuidade nos atendimentos, não sei o que que aconteceu, mas foi uma situação muito chata, assim, que eu fiquei. Você tá bem de saúde? Achei que ela tinha tido um troço, ela, Rita, descobriu umas coisas aqui do meu marido, depois a gente conversa, eu, Jesus amado, vendo o negócio do cartão de crédito. Pegou as faturas no motel, safadinho. Da Já hora. passei por isso. Não, não estamos julgando, viu? Não estamos julgando. É. Só falando. Mas ó, enfim, fica uma dica, né? Controle suas finanças. Você pode descobrir coisas aí que, Aí, tá enfim. vendo? Até nisso aí a gente aqui também ajuda, viu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E é engraçada. Vamos para uma mais leve agora, vai. Tem alguma com criança que você viu? Ó, o que eu vou falar não é assim, nossa, piada do ano, né? Mas é assim, eu acho que com meu filho, assim, é engraçado, porque eu brinco com as mães, eu falo assim, ó, só cuidado, tá? Porque quando você começar a ensinar educação financeira, eles vão ficar ligeiros, eles vão ter um repertório daqueles. Então, eu vou dar um exemplo, que foi mais recente. Eu sempre falo, meu filho, só que assim, eu até falo para as mães para elas ficarem mais tranquilas, porque elas acham que o meu filho é um ET, né? Mas não é, gente. Ele pede as coisas, ele chora, ele acha ruim, ele fala que às vezes eu falo, Dudu, compra com a sua mesada. Ele, não, eu quero com o seu dinheiro. Olha só, porque ele Tá sabe ligeiro. que é muito melhor com o meu dinheiro do que com o dele, obviamente. Então, assim, Vai cuidado. gastar o dele, vai gastar o dele. Exato, exato. Mas, gente, ele pede as coisas, ele bate o pé porque quer. Então, assim, é uma criança normal, tá bom? Só estou criando mais repertório nele, assim, um dia por vez. Mas uma coisa que foi uma sacada dele muito boa, que eu achei muito engraçada, foi que eu falei, eu não sei se eu tenho orgulho ou se eu dou um safanão nele. Ele a gente fala assim o seguinte, quando ele faz alguns pedidos extras, né? Eu sempre falo para ele, mas espera aí, vamos pensar aqui, porque alguns pedidos que ele faz, a gente trabalha nas datas comemorativas. Então é assim, Certo. aniversário, Natal, Dia das Crianças, se é uma coisa mais assim, né, que foge um pouco até do que ele poderia comprar, a gente assume, desde que dê para a gente assumir também, né? A gente assume e fala, ó, no seu aniversário, então, a gente te dá isso daqui, desde que você ainda queira isso. E aí, um dia desse, ele me pediu alguma coisa e eu soltei, né? Porque eu já tenho meu repertório aqui. Cheguei e falei: Ô, Dudu, mas peraí, é seu aniversário? Que até onde eu sei, seu aniversário é em agosto, né? Eu dou uma de louca, assim. Até onde eu sei, seu aniversário é em agosto, Dia das Crianças é em outubro e Natal. Então, teoricamente, agora, esse pedido não faz muito sentido. Aí o livro falou assim para mim: Mãe, festa junina, estamos em junho, é festa junina, é data comemorativa. São João. Tá certo.
Tá Então, certo. é só para você falar que as coisas às vezes voltam contra você, tá? Mas aí você respira fundo e fala, não tem nada de data comemorativa de São João, não. Muito bom. Não é Foi o que eu tão pensei. engraçada, mas é fofinha. É fofinha, não. Isso é importante, né? A gente começa a ver que o repertório, a importância da troca, né? O quanto eles vão amadurecendo, né? Isso é importante. Eu acho que fica a lição, né? Mas, Exato. gente, estamos finalizando esse papo aqui com Rita. Eu sei, gente, é uma pena. É um tema Ah, muito bom. A gente já está falando aqui há quase uma hora. Passa rápido, mas a gente vai fazer o seguinte: deixa aqui nos comentários qualquer dúvida para a Rita. Rita vai falar as redes sociais dela aqui para vocês poderem entrar em contato com ela e aprender mais sobre isso, trazer ela para ajudar vocês, porque assim ela está me ajudando dentro de casa e eu vejo a importância e eu vejo a evolução disso, por isso que eu não pude deixar ela de fora de trazer ela para esse um dos quadros aqui comigo, porque eu acho que essa troca ela é muito importante, tá? Então, Rita, obrigado por estar aqui nesse momento, se disponibilizar para estar com a gente. E sim, e pode falar aqui nos comentários, traz a Rita de novo para a gente falar de educação financeira. A gente está pensando em algum projetozinho legal para a gente fazer aqui, para trazer mães, pais, para falar um pouquinho de educação financeira, eu acho importante. E eu acho que é uma das minhas missões, não é só despertar a marca, mas despertar o empresário e despertar a família com todo mundo dentro de um objetivo, tá? Gratidão demais, Rita. Deixa suas redes sociais nada. e suas palavras finais. Rafa, bom, o meu perfil no Instagram é o @coisarica.financas, né? Porque não tem o C cedilha. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E, Rafa, só te agradecer. Bom, se deixar, eu fico falando aqui. Se você fizesse mais perguntas, eu estaria aqui respondendo, porque eu amo o tema. E é isso, eu sou mãe também, então, né, passo os perrengues aqui, então é bem, bem legal. E eu tô aprendendo também nesse processo, né? Eu aprendo com as mães também, então é muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns por esse projeto e que muitos empresários, muitas marcas ouçam e aprendam com você, que eu tenho certeza que tem muito a aprender com você. Muito obrigada, tá, pelo convite. Obrigado, Rita. Tamo junto. Pessoal, comentários, deixa lá para Rita que ela vem responder. Fui! Beijo.